Bom, essa foi a apresentação de toda a orquestra do Duke Ellington em 58, na Holanda. E a gente pensa no Duke Ellington, a gente tem que fugir um pouco daquele estereótipo do músico de jazz, de grande dificuldade na vida e tudo mais. Como ele mesmo dizia, ele nasceu envolvido em pão de ló, porque a família dele era originária de Washington, D.C., nos Estados Unidos, a capital americana, e lá era uma família de classe média, bem resolvida e tal, muito afetuosa com ele, então tinha uma boa condição financeira também. Os pais eram educados, batalhavam pelo orgulho dos negros na sociedade americana e tudo mais, então ele não tem aquele histórico tão perverso quanto alguns músicos tiveram ao longo da vida, né? A mãe dele era extremamente preocupada que ele tivesse uma boa educação também, então ele frequentou bons colégios e ela pensa, bom, meu filho é meu filho único, então tem que ser bem educado, né? Ela coloca ele para aprender piano com 7 anos, com uma mulher elegantíssima, porque ele dizia que ela pensava, né, a mãe dele, que o meu filho tem que ter contato com pessoas elegantes, bonitas, então tem que ter aula com essa mulher elegante. Ele começou a aprender piano, mas o interesse dele mesmo era jogar beisebol, né? Então ele ia lá jogar beisebol com os amigos e tudo mais. Só que e a aula de piano ele ia de vez em quando e tal, não estava tão interessado assim. Até que ele começa a conhecer os pianistas de stride, lá de Washington mesmo, e aí ele começa a se interessar, olha, então é diferente, né? Aquela coisa, aquelas aulas de piano e tal, piano clássico e tudo mais. E aí então ele começa a se interessar por isso, e aí ele, aos 14 anos ele realmente se envolve, porque até então ele pensava, piano não é bem a minha, acho que eu nem tenho talento para isso. Então ele começa a levar a sério. E depois ele se envolve tanto com a música que a escola onde ele estudava ele aprendia arte coral. Então ele pintava a pedido de outros, pintava letreiros e coisas do tipo. E faltando poucos meses para encerrar o curso dele, ele ganha uma bolsa para estudar em Nova York e ele diz, não, eu quero continuar tocando. Ele era para estudar arte lá também. E aí, então, faltando 3 meses para ele concluir esse curso dele em Washington, ele também abandona e resolve se jogar de cabeça na música. E aí, nessa situação, ele está lá estudando, enfim, e se aperfeiçoando cada vez mais no jazz. Perdi um pouco com essa entrada. E aí então ele se foca integralmente na música, e para conseguir sobreviver e tal, ganhar dinheiro e tal, para não estar dependendo de ninguém, começa a pintar letreiros assim de festas e tal, né? Vai ter uma festa e tal lá, daí ele ia lá pintar. E aí ele já tinha um tino comercial também. Aí diziam, mas quem é que vai tocar na tua festa? Não sei ainda, mas eu tenho uma banda. Né? Daí ele chamava os amigos, ia lá e tocava na banda. E aí, então ele já tinha um grande amigo nessa época, que era um baterista, que era o Sonny Greer, que está com ele e recebe um convite para ir para Nova York. E aí o Duke Ellington então vai junto com o grupo. Só que aí nesse se estabelecer é muito difícil, eles vão e voltam e tal, o Sonny Greer fica lá, até que uma hora eles recebem um convite para tocar num cassino em Nova Jersey, vão para lá, tocam. Aí as pessoas começam a prestar mais atenção neles. Quem é aquele lá? O Duke Ellington e tal. Já faz algum sucesso em Washington. E aí ele vai, toca em Nova Jersey, consegue um contrato em Nova York e fica tocando por 4 anos lá com essa orquestra. Na verdade é um pequeno grupo ainda, um sexteto, que tem o Sonny Greer como baterista, né? Então dá esse impulso na carreira dele. E na época então o jazz ele tem um grande por causa da lei seca, né? Então as pessoas já não tinham muito, não podiam ir a um restaurante, assim, beber e tudo mais, né? Porque era tudo ilegal. Então o que acontecia? Eles iam aos clubes onde era oferecido diversão, música e tudo mais, e aí tinha, de maneira ilegal, a máfia supria com as bebidas que eles não deveriam comprar, né? Por causa da lei seca.
E ele é contratado para tocar num desses clubes, que é o Cotton Club, fica em Nova York. E lá, então, a carreira dele deslancha, porque era considerado o clube com uma clientela rica, clientela branca e tudo mais. Aí é mais uma faceta da segregação racial, né? Os negros não podiam ir na plateia assistir, os músicos eram negros, eram contratados para se apresentar lá, só que eles não podiam entrar pela porta da frente também, sabe, aquelas coisas na transição dos anos 20 para os anos 30 nos Estados Unidos, as coisas aconteciam, né? E a carreira dele diz mesmo porque os shows começam a ser transmitidos por rádio pro país inteiro. E aí nessa situação ele começa a ficar famoso. E aí o nome dele começa a circular, então, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, porque na época o jazz, né, ele é considerado uma música meio de gueto, assim, tinha uma grande segregação racial, tanto que a comunidade branca colocava cartazes em muitos lugares, assim, dizendo: não comprem discos de artistas negros, eles estão pervertendo a nossa sociedade, umas bobagens assim. Mas na Europa ele já estava ficando conhecido também, o Louis Armstrong já era conhecido lá, porque já fazia turnê, Sidney Bechet, entre outros grandes músicos de jazz, então eles já tinham uma visão diferenciada. E aí então ele é chamado para excursionar na Europa e lá ele estoura, né? Faz um grande sucesso, porque lá ele é considerado no mesmo nível de outros compositores de música clássica, né? Enquanto nos Estados Unidos ele tocava uma plateia de negros e geralmente pobres, né? Porque as pessoas no rádio gostavam, mas quando sabiam que ele era negro e aquela situação, então ficavam com dois pés atrás, assim, né? Então, como é que eu vou admitir que eu gosto dessa música, sabe? As pessoas ouviam, mas não admitiam, enfim, por essas questões. Então, daí ele na Europa ele estoura e tudo mais, e ele chega a fazer uma turnê ainda na Europa um pouquinho antes da Guerra Mundial, daí ele nota lá a dificuldade, né, de como estava a situação, né? E aí, nesse período entre guerras e no período de guerras, a coisa fica difícil para todo mundo, né? Primeiro que teve alguns músicos que tiveram que ir para a guerra, né? Então muitos grupos tiveram que se desfazer, que, ó, uma das vantagens assim, da orquestra do Duke Ellington em relação a outros é que ele sabia manter um grupo mais ou menos coeso. Um ou outro sempre saía, mas tinha outros grupos que eram muito desorganizados, né, de outros band leaders, que saía às vezes 5, 6 ao tempo, e daí até entrosar todo mundo. Então, ele não. E ele dizia que ele também, ele aprendeu então esse negócio da elegância, assim, né, que a mãe queria que ele tivesse, e ele aprendeu. Né, tanto que quando ele chegava nos concertos, quando ele era bem novo ainda, antes de fazer sucesso, tinha um amigo que abria a porta, né, e dizia assim: abram alas, que aí vem o Duque. Né, e daí ele entrava e tal, cheio de pompa e tudo mais. Então eu até um certo traquejo também com os músicos, né? Então ele sabia tratar eles com elegância também, e sem ser aquele autoritário, assim como aquela imagem que a gente tem muitas vezes do maestro, né? Que fica pegando no pé e tal, dizendo como que tem que ser e tal. Ele fazia isso, mas de outra maneira. Ele sabia usar bem a psicologia, então ele notava assim que num concerto alguém não tocou tão bem e tal, daí ele chegava lá para um e dizia assim: aquele cara ali, ó, diz que tu não toca nada e vai acabar contigo essa noite. E esse aqui ficava indignado, né? Daí ele chegava pro outro lá: tá vendo aquele cara lá? E diz que essa noite vai acabar contigo também porque tu não toca nada. E aí os dois ficavam muito bravos e davam o melhor de si, né? E aí nisso a orquestra toda ficava ótima e tal, e aí depois eles confraternizavam e tal, diziam: ah, foi muito bem hoje, ah, mas tu também? Tá? E assim eles foram, né? Os anos, nesse período de guerras, assim, então, anos 40 foi meio difícil para ele, porque alguns músicos começam a ganhar visibilidade, né? E aí começam a ser chamados para outros grupos e tudo. É o caso do Cootie Williams, por exemplo, que era um grande trompetista dele. E outra coisa muito interessante dele é que, assim como compositores de música clássica europeia, que compunham para a sua orquestra, né? Os compositores mesmo, eles sabem para quem que eles estão compondo, eles têm os músicos e eles, esse aqui vai ser, esse solo vai ser para esse instrumento, esse vai ser para esse tudo mais. E ele fazia isso. Então ele com uma canção muito famosa do Kelly, que é cantada aqui,
Don't Mean a Thing If You Ain't Got That Swing, essa música é uma adaptação de uma outra mais antiga, que é Concerto for Cootie. Ele não escreveu um concerto para um trompete, ele escreveu para o trompetista, que era o Cootie Williams. Aí depois, depois ganha a letra essa música e muda de nome, tem uma mudança de arranjo e tudo mais. E assim ele fez com vários outros também. Ele compunha para os seus músicos especificamente. Depois, se o outro entrasse, que se adaptasse, né? Que tivesse que tocar. Os dramaturgos fazem isso também, né? Quando vão escrever uma peça de teatro e eles sabem exatamente quem é o elenco, eles vão no melhor daquele ator, né? Os compositores também fazem isso. E aí, então, nos anos 40 começa a sair algumas pessoas e tal, depois uns saem, outros voltam e tudo mais. E nos anos 40 acontece também uma espécie de greve dos músicos, entre 42 e 44, que eles não tocavam mais, porque eles queriam receber melhores condições, né, financeiras pelos discos que eram executados na rádio e ninguém ganhava nada, e só na venda mesmo. Então, por 2 anos, ninguém grava nada. E aí nisso começa a surgir em silêncio, né, para o grande público, só para quem ia nos concertos mesmo, começa a surgir o bebop. E aí é uma revolução, é um contra-swing, que é esse gênero que ele toca, né? Então quando voltam a gravar e termina a guerra, completamente o cenário. Porque aí as pessoas já não estão mais tão interessadas em música instrumental, daí eles afim de música cantada. Então aqui, por exemplo, tem 3 canções que aparece, o cantor chega à frente do palco e assume. A partir de 45, o cantor é o principal e a orquestra fica só atrás, acompanhando. Aí é o caso, aí surge Frank Sinatra e outros cantores, né? Então estava tendo uma mudança. Depois da guerra, grande inflação também. Então era muito difícil manter uma orquestra com 15, 16 músicos como essa. Então muitos vão se desmanchando. A orquestra Basie, por exemplo, ele desmancha por um tempo, ele fica só com um grupo pequeno. A do Benny Goodman também é desmanchada. O Benny Goodman era o cara que fez mais sucesso assim, nos anos 30, porque além de ser uma orquestra muito boa, ele era branco, então ele era bem aceito, né, pelo público em geral. Né. Tinha a orquestra do Chick Webb também, que o Chick Webb depois morre, enfim, mas fica com ela Fitzgerald, ela tem que acabar a orquestra também. E tal. Mas o Duke Ellington ele ainda consegue sobreviver e tal, com a sua orquestra. No final dos anos 40, no início dos anos 50 ele faz de novo concertos na Europa e tudo mais. E aí lá ele tem o seu nome e lá ele continua ainda como um músico importante. Mas o início dos anos 50 foi difícil para ele, porque então ele perde o contrato com a gravadora, que ele já tinha muitos anos, porque as pessoas, a gente não está mais tão interessados em swing. Então acontece o que ele chama de o segundo nascimento dele, que é o festival de Newport de 50, que aqui ele anuncia, né? Nós estamos divulgando o álbum de Newport, que é um festival de jazz muito importante, que até está começando hoje, e tem aí esse final de semana, sábado e domingo também. E aí, mas nessa edição de 56, ele vai tocar lá, e na expectativa de, vamos ver, né? Se apresentar para um público mais jovem, mas vamos ver o que acontece. Aí ele compõe uma suíte específica para aquele festival, tá tocando e tudo. E depois chega um momento que o público começa a perder o interesse, assim, porque o festival também ele é muito longo, e eu tenho a gravação desse festival, e aí ele é interrompido por alguns discursos e tudo mais, então o público começa a achar um pouco cansativo, e o festival está indo já perto da meia-noite, e aí o Duke Ellington começa a olhar o pessoal descendo das arquibancadas, indo embora, e ele puxa então uma carta da manga, assim, que era uma composição antiga, que ele tinha lá dos anos 30, que eram 2 composições na verdade, Diminuendo in Blue e Crescendo in Blue. E aí ele anuncia, e quem vai fazer o solo no meio é o Paul Gonçalves, que é esse que a gente ouve aqui no final, né? E aí é um frenesi total, assim, que ele começa a tocar, e o público que estava indo embora começa a gostar, começa a voltar, né? E ele vai tocando, começa a se interessar. E quando eles vêm, desce uma loira linda, assim, do final da arquibancada, enlouquecida, dançando,
né? E os públicos começam a olhar aquela loira dançando fora de controle, e o Duke Ellington tocando, fica impressionado com ela também, e o Paul Gonçalves tocando. Tanto que aqui eles fazem uma brincadeira com isso, né? Nesse concerto da Holanda, que ele diz mais, toca mais, né? Aí volta ele. Tanto que o Paul Gonçalves teve que tocar 27 vezes o refrão, né? Estava extenuado no final. E os organizadores do festival, ao final, estavam dizendo, para, porque estava virando um pandemônio no LP, né? E depois saiu em CD. Essa faixa, no final, assim, que aí é os gritos do público enlouquecido e tal, é denominado bem isso, Pandemonium. Aí eles pedem para encerrar o festival e aí encerram, né, com ele nas alturas, né? E essa era toda a publicidade que ele precisava, né? Então, por isso que ele chama o segundo nascimento dele. Né? Então ele ficou grato pelo resto da vida, ao Paul Gonçalves também, né? E aí isso acontece em 56, então aqui esse concerto é de 58, ele ainda está vivendo essa fama, né, em cima desse disco. E aí no início dos anos 60 e depois vai entrando a década também, ele vai surfando nisso, né? Então ele aproveita para gravar com vários outros músicos importantes que foram rivais em outra época ou que aprenderam com ele. Então daí saem discos muito bons, alguns consideram comerciais, mas não deixam de ter qualidade, são muito bons. Os discos que ele gravou com o Louis Armstrong, com o Count Basie, o John Coltrane, tem outro com o Coleman Hawkins e tem um outro disco bem experimental que é com o Charles Mingus e o Max Roach também, que é o Money Jungle, esse álbum, só no formato de trio, assim. Então, e aí depois, mais pro final da vida, assim, ele começou a compor mais músicas sacras, que ele já compunha algumas peças longas, mas aí depois ele vai se dedicando mais a músicas sacras. Aí alguns perguntam pra ele, mas por que agora aí? Mas para ele não tinha essa divisão, eu tenho que compor só jazz, tanto que hoje ele é considerado não apenas o maior compositor de jazz, mas não apenas um compositor de jazz também, ele acabou compondo outras coisas. E hoje, revendo, assim, a crítica olha para ele como o maior compositor norte-americano, independente do gênero, né? Então ele acaba que ao final da vida ele ainda está lá diminuindo o ritmo, tocando mais. Ele acaba falecendo em 75. Ele acaba tendo pneumonia e câncer de fígado, né? Câncer de fígado. E depois o legado dele continua, tanto que depois ele vai ser estudado na universidade também. Até tem um guitarrista que é o Kenny Burrell, que está fazendo aniversário hoje, até completando 85 anos. E é professor universitário também, ele tinha uma disciplina para ensinar Duke Ellington na faculdade, né? E aí o legado dele foi cada vez aumentando mais. Então, no ano do centenário do nascimento dele, em 1999, foi lançada uma caixa de CDs com um livro lindo, que tem 24 CDs com todas as gravações que ele fez para a RCA Victor, em ordem cronológica, assim, desde os anos 20 até os anos 70, né? Então, algo ótimo, assim, que quem tiver condições é ótimo ter, é muito caro. A última vez que eu vi custava em torno de R$ 1.500, assim. Eu tenho a gravação dessas faixas, não tenho o original, e é ótimo, assim, para ir vendo mesmo as mudanças que vai tendo na orquestra ao longo do tempo e tudo mais, assim. Então, esse homem, ele é tão importante que não tem como falar da história do jazz sem falar de Duke Ellington também. Porque muitos músicos de outros gêneros acabam se referindo a ele. Ele é uma influência muito grande para outros músicos, né? Inclusive músicos do Duke também, que depois tocaram com ele e tal, fazem menções a ele. Então, não tem como conceituar todo o jazz. Aqui lá o Clark Terry. Sim. O Clark Terry começa a ganhar fama aqui, depois ele tem uma carreira mais longa, né? Até tem um concerto, eu acho que é de 76, no Festival de Jazz de Montreux, que é o grupo do Clark Terry. E depois vários saem da orquestra e vão
vão tendo carreiras proeminentes, né? Curioso que ele fez um som belíssimo no número swing. Aham. E ele claramente é um som mais moderno, som cheio. As big bands, né, de swing, elas vão tendo que incorporar esses músicos jovens da era do bebop também, porque quando eles viam o Charlie Parker tocando, o Bud Powell, o Dizzy Gillespie, o músico é competitivo, né? Então, esse cara consegue fazer isso com o instrumento, então eu também quero fazer. Aí então os outros, os band leaders mais velhos e tal, tinham que aceitar os músicos novos e aí tentavam ajeitar eles dentro da banda como podiam, né? Até o Count Basie tem uma história assim também, ele começa a receber esses músicos e daí ele diz, não, toca mais devagar, mais melodioso, mais, que dá pra ver que tem uma diferença, né? O Johnny Hodges aqui, que o Johnny Hodges é considerado saxofonista alto com um som mais melodioso. Muitos consideram o som mais bonito do jazz nesse instrumento o do Johnny Rodgers. Então ele tinha uma outra formação, né? Aí quando entra um cara do bebop, claro, vai ser bem diferente, né? Bom, acho que deixo aberto, se quiser falar mais alguma coisa. Eu acho que, pegando um pouco que você falou aí, eu acho que é notável o que eu quero dizer. Já disseram que o Jim Kennedy não era um pianista, músico. Muito bem colocado. Uhum. Ele era a orquestra. O instrumento dele era a orquestra. Isso. Uhum. Então, uma coisa notável que você vê é que, em primeiro lugar, qualquer músico tocando na orquestra dele, nivelava por cima. Uhum. Podia ser um músico menor. Por exemplo, o baterista. Nunca ouvi falar em Luther. Uhum. Ou no cantor. Cantor excelente. O Ozzy Bailey. Pois é. Né? Mas Tem o Ozzy Bailey e o Ray Nance, né? Que o Ray Nance Não, mas o Ray que é o Nance- violinista. Essa é outra categoria. Grande música. Agora, esses outros não. O cantor, a bateria, né? Uhum. Mas nivelavam por cima, só porque estavam. Os automáticos ficam melhores, Uhum. tocando na orquestra com o Duke Ellington. É até interessante ver como muitas coisas se desenvolveram na orquestra do Duke Ellington, né? Aqui a gente vê o baixista, esse Wood, ele vai lá e toca o seu solo na frente. Isso é uma coisa que nasceu dentro da orquestra do Duke Ellington com outro baixista que tinha antes, que era o Jimmy Blanton, que morreu muito cedo, nos anos 40. Então, ele foi o primeiro baixista a levar o baixo para frente do palco e usar como instrumento de solo e não só como instrumento de acompanhamento. E aí então ele, com essa visão, isso tem que continuar na minha orquestra. Então ele chama um músico que também tinha essa capacidade, né? Outra coisa, o outro lado disso, é que os grandes nomes, Johnny Hodges, um nome incrível, grande músico tradicional, o mais tradicional dos saxofonistas altos. E como você falou, é tido como... Os mais bonitos, o som aqui, né? Então, um grande músico. Outro, o Harry Carney, Uhum. que é o barítono, fez um solo ou dois belíssimos aqui. Esses grandes músicos, sem falar o Paulo Gustavo, esses também, há uma homogeneização musical. E por isso, talvez, essa forma do Duke Ellington como tendo como instrumento a sua orquestra. Uhum. Ele está ali supervisionando tudo e os outros funcionam maravilhosamente querer um destaque especial. Claro que esse destaque, quando é voluntário por parte do próprio Duke Ellington, e você vê o Paul Gonçalves, que aliás eu acho que é um músico ainda que não teve a valorização de vida. É que ele não teve uma grande carreira solo, né? Ele Mas, geralmente se talvez- valoriza o band leader, né? Mas ele é um excelente instrumentista, mas que ele não teve uma longa carreira da orquestra que é. Mas ele, eu acho que não teve um reconhecimento de vida até hoje. Quem sabe no futuro. Mas eu queria fazer uma comparação aqui.
o que a gente viu aqui, e que você contou, desse Episódio. paroxismo dessa apoteose, um cara chamado Illinois Jacket. O Illinois Jacket, ele gerava o mesmo de apoteose também com o sax tenor. E ele participava daquelas do Norman Granz. Uhum. Jazz at the Philharmonic. Ele tocava com caras como Fleet Phillips e o Coleman Hawkins, eles faziam duetos, mas ele conseguia gerar esse mesmo tipo de apoteose. Eu não sei se você já ouviu ele no Jack. Eu já ouvi o Jazz at the Philharmonic, alguns concertos, mas não me recordo dele especificamente. Você vai ver que tem uma grande semelhança de abordagem. Era um cara que tinha essa capacidade de gerar apoteoses no solo. Coisa que depois parece que vai ficar muito exclusivo dos cantores, né, e não tanto dos instrumentistas. Então tem que se valorizar esses também que conseguiam esse tipo de... Enfim, claro, Duke Ellington sem dúvida nenhuma, o maior jazz de toda a história. Sem dúvida nenhuma. Gerou também, não só pela sua cabeça, mas também pelo trabalho com a sua cabeça, gerou grandes talentos. E gerou uma cultura já superior. Embora você tivesse falado, outra coisa que eu queria dizer, é difícil você dizer que é uma orquestra de swing. A orquestra dele é uma orquestra de música. De música. Quando você ouve esse chamado jungle style, sim. no começo aí, as duas... Nos anos 20, no Cotton Club, ele tinha esse título de jungle. Um som maravilhoso. Inclusive é produzido depois por aquele telefone em outras músicas. Eu acho que você, se você fala que é uma swing, talvez se você disser que o Count Basie é swing, sim, mas o Duke Ellington é superior a isso. Eu acho que tudo isso é discutível, porque ele surge no período do swing, ele é bastante influenciado, eu acredito que ele vá além realmente, tanto que uma das frases dele é: jazz é arte, swing é negócio, né? Então isso é uma das frases do Duke Ellington, porque isso era para se diferenciar do Benny Goodman, do Harry James, entre outros, né? Então, em que a preocupação dele era dar uma coisa mais encorpada à música, né, ao swing, e não apenas que fosse pessoas arrastassem as coisas para sair dançando, né? Eu continuo considerando o swing de uma melhor qualidade que esse comercial. Eu acho que você restringe, se você disser que é swing. Essas composições dele, por exemplo, eu não classificaria para o swing. As mais conhecidas, por exemplo, Sophisticated, isso não é swing. Isso é música da maior qualidade. Mas se a gente for pensar assim, nem tudo que o Charlie Parker ou nem tudo que o Dizzy Gillespie tocava era bebop também, né? Então, Loverman, por exemplo, não, e entre outras, né? Então, claro, o título ele restringe, o título ele serve para isso, na verdade, né? O título é uma gavetinha para as pessoas poderem categorizar o músico e o artista. Obrigado. O músico e o artista, eu acredito que ele tem que ir disso, mas acaba servindo mais como um rótulo mesmo. Para pegar, se a gente for pegar toda a obra dele é swing, não, claro que não. Assim como o Dizzy Gillespie, nem tudo é bebop, né? Seguramente ele foi além. Sim. Muito além. Eu acredito que os excelentes músicos são aqueles que vão além dos rótulos que eles põem. Tá bom. Então,